Sejam bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala de pintura e tem vídeo novo toda quarta-feira. Hoje o passo a passo vai ser como fazer um branco bem branquinho, usando pincel e rolinho, sem compressor, sem verniz spray, mas é bastante dica de como selar madeira, como não ficar marcado, e durante o vídeo eu vou dando outras dicas, tá bom? Se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E se você gostar do vídeo, curte e compartilha. É uma dica boa para quem quer um basicão de pintar bem branquinho, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a esse canal. Aqui tem vídeo novo toda quarta-feira. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente ter um branco perfeito e uma caixa bem trabalhadinha, um acabamento profissional. Ó, cortei com o estilete toda aquela cola, ó, passei o estilete bem aqui nessa beirada, deitei ele, passei nessa beirada e vim puxando, ó, os fiozinhos de cola. Então, não tem perigo de rachar, de trincar toda essa beirada, que normalmente quando a gente pinta uma bandeja, fica tudo trincado na beirada. Então, aqui não tem perigo. E o que eu vou fazer agora? Essa bandeja é um corte a laser, tá vendo? Ela tem esse queimadinho. As peças que tem o queimadinho é corte a laser. E o que a gente faz quando tem corte a laser e quer pintar com uma cor clara? A gente tem que selar isso, porque senão isso aqui solta uma resina com o tempo, amarela a peça, e na hora que você vai envernizar, ela fica amarelada. Então, ó, eu vou passar a goma laca incolor. Eu acho ela mais forte, ela é mais forte do que a indiana, mas poderia ser também a goma laca indiana. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Poderia ser a goma laca indiana, mas a minha tá acabando, então eu vou na incolor. Principalmente aqui no corte a laser, para quando entrar a tinta à base de água, ele não soltar essa nódoa, senão a pintura vai ficando com essas marcas amareladas. Então, selar a madeira, prestar bastante atenção para não esquecer nenhum lugarzinho. Eu não lixo a peça antes, porque ela já vem lisinha. Corte a laser não tem aquelas marcas de serra, então não precisa lixar antes. Passa uma camada bem boa de goma laca, pode ser um pincel de cabo amarelo, porque ela vai endurecer o seu pincel, e depois a gente limpa a goma laca no álcool, tá certo? Eu vou fazer isso e volto pra gente fazer a peça bem branquinha. Aqui, pessoal, tô passando a goma laca. Eu tô usando esse meu pincel velho para não estragar o pincel. Poderia ser o de cabo amarelo, mas esse meu aqui tá novinho. Eu usei com cera dourada, tá vendo? Então, eu não quis pegar ele, que ele ainda tá muito novinho. Eu derrubo a goma laca num potinho e venho raspando o pincel. Selar a madeira com goma laca é interessante porque ela é solúvel no álcool. E aí, o álcool não dissolve esta beiradinha marrom e não tem perigo de manchar. Então, por isso, eu gosto da goma laca. Tem gente que vai direto numa base acrílica. Para mim, não deu certo, tá bom? A base acrílica que eu uso, que é da Corfix e da Gato Preto, para mim mancham. Eu não sei se existe alguma base acrílica que não seja a base de água. Talvez uma seladora que não seja a base de água dê certo, mas eu nunca testei. Para mim dá certo a goma laca. Então é a goma laca que eu uso, tá bom? Agora eu vou deixar isso secando e volto para dar as dicas do branco. Pronto, pessoal, vamos continuar. Então, eu passei a goma laca incolor, limpei o pincel no álcool. Deixei o pincel separado só para goma laca, porque ele fica duro, tá bom?
Aí, eu passei essa lixinha 220. Essa é uma lixa branca de madeira, mas vocês podem passar qualquer lixa fininha. Lixa bem para tirar a aspereza, não é para arrancar a goma laca, tá? Só para tirar a aspereza. E aqui eu praticamente nem passei lixa para garantir que eu não vou arrancar a goma laca. Agora eu vou passar tinta. Gosto de usar base acrílica. Pode ser Acrylex, Corfix, a base acrílica que vocês tiverem em mãos. Eu gosto de usar um pincel macio. Então, ó, esse aqui ele é bem macio e largo. Esse aqui é da Castelo. É um pincelzinho de pelo, não é cerda, ele é macio, ele deve ser uma cerdinha de porco. Não sei se é sintético, eu sei que ele é macio. Pode ser esses pincéis aqui de pelo, tá? Um pincel bem maciozinho. E eu comprei esse aqui na loja de R$1,99, veio esse kitzinho de 3. Ele é sintético, ele é da China, gente. Ele vem aqui, ó, Made in China. Esse aqui, ele já ficou duro. Eu usei para passar verniz acrílico. A gente só tem que prestar atenção que esses pincéis loiros, se você botar no solvente, ele abre que nem cabelo quando queima descolorido, tá bom? Então, eu deixei um pequenininho para envernizar, ele dá uma amolecida a hora que eu volto a colocar no verniz, mas é verniz acrílico à base de água. E você pode usar esses aqui macios para passar fundo também. Aqui a gente tem que prestar atenção, se a primeira demão você passar com pincel de cerda, vai ficar riscado, tá? E eu gosto de um rolinho também para dar uma quebrada. Mas o que eu faço primeiro para evitar aquela marca que fica aqui em volta? Eu venho com o pincel, com a tinta, e venho passando aqui. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente faz isso, fica esta marca. Então, o que eu gosto de fazer? Dar uma quebrada, eu venho mão bem leve, venho fazendo todos os cantos, mas eu venho destruindo a linha reta, porque fica melhor o acabamento. Se eu vier com o rolinho já agora que isso tá úmido, eu vou arrancar e esse pedaço sempre vai ficar mais claro. Então, eu gosto de fazer isso, ó, passo linha reta, uma quantidade boa de tinta, quebro a borda e daí eu deixo dar uma secada, secar mesmo. Porque daí eu posso pintar o restante da peça com rolinho e isso aqui não vai dar defeito, aquela marca feia que fica linha reta aqui. Então, eu vou fazer isso nos 4 cantos, vou esperar secar e volto pra gente terminar a pintura, tá bom? Ó, pessoal, tá sequinho. Então, o que eu faço agora? Eu posso vir com rolinho ou posso vir com pincel. Tem gente que não gosta da marca que o pincel faz. E tem gente que não gosta da marca do rolinho. Aí é o seu gosto. Então, ó, pincel bem carregado, venho passando de novo, tá vendo, ó? Uma quantidade generosa em todos os lugares, ó. E pra tirar a marca do pincel, eu posso vir com um rolinho seco, mão leve, tirando aqui, ó, a marcação. Então, ó, lá vai ficar bonito e aqui eu vou ter que passar mais de mãos. Aqui a mesma coisa. Eu posso vir passando a tinta e posso vir quebrando com o rolinho, ó. Ó, percebe que eu tô pondo mais a tinta onde não foi tinta nenhuma. E na hora que eu passo o rolinho, eu venho espalhando por tudo. Tá? Venho dando uma corrigida. O que é importante nessa hora? A gente não passar assim, ó, muito marcado. A gente passar e desmarcar,
para ficar mais ou menos por igual. E outra coisa que é importante é não passar assim de qualquer jeito, deixando secar as pinceladas tortas, tá vendo? A gente passa o rolinho para dar uma corrigida. Tá bom? Porque essa primeira camada, ela estando bonita, é mais fácil. Então, ó, eu venho passando e já vou tentando deixar uma camada bonita. Se eu não gosto do pincel, eu posso quebrar aqui com um rolinho. Isso, gente, eu vou fazer umas 2, 3 demãos. Eu posso dar base acrílica, pular para uma tinta acrílica, que a cobertura é melhor, ou posso ir para um PVA. Mas a base acrílica, ela tem mais resina, ela tem uma cobertura melhor que o PVA, tá bom? Então, de repente, como é bem branquinho, é legal você continuar na base acrílica. Então, eu vou fazer isso por tudo, deixar secar e passar mais umas 2 demãos, tá certo? Outro jeito que eu posso fazer, vou fazer aqui atrás para vocês verem, é vir direto com o rolinho. Pego o rolinho, carrego ele com tinta inteirinho, tem que tomar cuidado para não ficar falha no rolinho. E venho passando. O lado de fora é bem mais fácil da gente pintar. Ó, pode ser em qualquer direção, contanto que você venha corrigindo para não ficar assim, ó, tudo marcado, tá vendo? Você passa, mesmo que for em todas as direções, mas antes que ele seque totalmente, você vem corrigindo para a pincelada ficar bonita, ó. Para ficar sem defeito. Essa primeira camada é bem importante isso. Eu vou secar isso aqui e vou voltar lá dentro pra gente passar mais uma demão, tá bom? Olha aqui, pessoal, uma demão, como ela é pouco, ela fica transparente, tá vendo? A gente consegue enxergar a madeira pra caramba. Então, agora, eu vou na segunda demão. Ó, posso ir só com o rolinho ou com o pincel. Ó, aqui já vai ficando bem bom o nosso acabamento, tá vendo? Segunda demão, ó. Tá vendo? Faz caprichadinho, tenta cobrir o máximo que você conseguir. Ó. Eu ainda vou dar uma terceira demão e, de repente, uma quarta demão. Tá vendo, ó? Ó como já melhora. O rolinho, ele não entra bem lá no cantinho. Então, a próxima demão, provavelmente, eu venho no pincel para corrigir o restante aqui que ficou faltando. Tá vendo? Que mesmo fazendo aquela beiradinha, ó, acabando minha base acrílica, mesmo fazendo aquela beiradinha, ó, eu ainda vou dar um retoque, mas não ficou aquela marca riscada como se fosse uma lista, tá vendo? Esse rolinho aqui, que tem essa basezinha, às vezes atrapalha, ele arranha quando você vai pintar. Então, às vezes, você ter um rolinho desse é bom, porque esse rolinho você consegue passar bem na beiradinha, ó. Esse rolinho você consegue passar bem. Gente, desculpa o barulho, é os vizinhos que estão conversando, tá? Eles estão bem aqui na área de serviço. Ó, você consegue passar bem no cantinho para não arranhar o outro lado. Então, eu vou terminar essa demão e volto, tá bom? Com a peça seca. Aí, pessoal, segunda demão, eu passei o rolinho aqui também para já ir cobrindo esse marronzinho, ó. 2 demãos. Ainda falta tinta, tá? Aqui essa minha base acrílica acabou. Eu peguei a outra base acrílica da Gato. E aqui eu vou continuar
Vou continuar na base acrílica e depois a última demão eu posso passar uma tinta acrílica. Ou eu paro aqui nessa etapa e passo um verniz spray. Verniz spray não, uma tinta spray branca, que daí vai me deixar a bandeja bem impermeabilizada para poder usar. Não vai ter perigo de umidade, porque a tinta spray é uma tinta esmalte, ela é uma tinta bem resistente, dá para limpar bem, ela não vai amarelar porque ela já é branca. Então é bem interessante esse acabamento, ó. Você fazer um acabamento com tinta spray branca. Então aqui, ó, pessoal, bate bem na beiradinha, ó, como já vai ficando a pintura bem boa. Eu, no caso aqui, não vou usar verniz spray, porque a dona da bandeja quer uma bandeja fosca, que ela quer fazer uma pintura em cima desse branco. Então, eu tô fazendo uma pintura branquinha para cliente da loja, depois trabalhar já em cima da bandeja branca, tá? Então, pessoal, aqui na beiradinha, ó, eu vou com esse pincel pequenininho, esse rolinho pequenininho, para conseguir, ó, trabalhar aqui, ó, tá? Olha aqui. Então, eu vou fazer isso na bandeja toda e volto para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Ó, pessoal, finalizando aqui, ó, eu já dei 3 demãos, os cantos ainda não estão bonitos, tá vendo? Lateral tá boa, ó, o fundo, eu ainda acho que falta uma demão no fundo, então no fundo ainda daria a 4ª demão. E aqui nos cantos eu venho com a tinta e com o pincel. E ó, mão leve, eu venho passando e espalhando para não deixar degrau. Tá? Isso podia ser feito ou com a base acrílica, ou aí eu já passar a tinta PVA. Então, ó, eu vou ainda passar esta demão, esperar secar. Eu não sei se tá escuro aqui, porque hoje tá chovendo. Ó, vou passar aqui, tá vendo? Eu passo mão bem leve, depositando a tinta, consertando e já desmarcando aqui, para não ficar uma camada grossa, para ele ficar bem espalhadinho, ó. Aqui acho que dá para vocês verem bem, ó. Pega aqui e passa, tá vendo, ó? Deposita a tinta, vem acertando. Aí é a paciência que a gente tem que ter de pintar. Não é só o branco, qualquer cor clarinha é nesse esquema. Ou depois que eu der uma demão e lixo, eu venho com um verniz, uma tinta spray branca. Só que aqui a pessoa vai querer pintar por cima. Então não adianta eu ir com a tinta spray, que vai ficar ruim para ela pintar. Dependendo do que ela for fazer, a tinta spray e esmalte não vai aderir, pode ser que trinca o trabalho dela. Então eu tenho que trabalhar aqui com paciência na PVA ou na acrílica. Então, no final das contas, 4 a 5 demãos para ficar bem branquinho, tá bom? E quem tiver um compressor ou aquele, acho que chama pulverizador, é mais rápido porque vai espirrando a tinta, não marca tanto, tá bom? Para quem costuma pintar muita coisa de branco, vale a pena comprar um daqueles aparelhinhos. Ó, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a peça e ver se já tá branco o suficiente. Se não, eu passo mais uma demão de branco, tá certo? E aí eu volto com a
caixa pronta para vocês verem se ficou bem branquinha ou não, tá bom? Então, gente, ó, tá aqui o resultado. Foram praticamente 4 demãos, sem verniz spray, sem compressor, deixando uma peça branquinha para a pessoa fazer um trabalho aqui por cima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Escreve nos comentários como é que você faz o branco bem branquinho, se você usa compressor, se você tem dificuldade de pintar de branco e o que mais você gostaria de ver aqui. Lembra, toda quarta tem vídeo, de repente eu posso fazer o vídeo do que você está querendo. Obrigada!